Miriam Leitão, tudo bem? Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Ô Miriam, que desafio hoje para você resumir essa semana de setembro que teve coisa, hein? Teve muita coisa na área política, né? Na área política e da investigação da Lava Jato, né? A semana começou com o ex-advogado-geral da União dizendo que havia uma tentativa do governo de abafar a Lava Jato, e em seguida a Lava Jato deu provas de estar muito viva. O advogado, o presidente da Câmara dos Deputados foi cassado numa votação assim avassaladora, que é 450 votos e 10 defendendo e 9 se abstiveram, mas esse resultado mostra como é que o poder é efêmero. Ele parecia tão poderoso outro dia e de repente ele era nada, né? Ele mesmo ficou impressionado com esse número, né? Talvez não esperasse. As pessoas que eram contra ele também ficaram impressionadas. Nem as pessoas que eram contra ele imaginaram que fosse assim, o abandono do barco fosse assim tão violento, né? Tão forte. Então, isso foi um fato logo da segunda-feira, no meio da noite, né? Na segunda-feira também houve a posse da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que foi um ato de defesa do combate à corrupção, né? Claramente, tanto no discurso fortíssimo de quem fez a homenagem à ministra, que foi o ministro Celso de Mello, o decano, fez um discurso muito forte na presença do Lula no Supremo, e de outros como Renan Calheiros e outros investigados na Lava Jato, e ele fez um discurso muito forte sobre, usando as palavras fortes para acusar os políticos envolvidos em corrupção. E aí depois teve também a fala do Janot e tal, e a fala da ministra, que foi uma fala bonita, cheia de poesia, citações literárias, como é do estilo dela. É uma pessoa que gosta muito de literatura e citou Guimarães Rosa, mas o que ela disse com toda a poesia é que o cidadão brasileiro está insatisfeito com a justiça, quer uma justiça mais eficiente, e ela acha que a justiça precisa ser mais eficiente, do contrário, ela não estará fazendo justiça. Defendeu outros pontos de vista assim, muito importantes, né? Ao longo da entrevista que ela deu, ela se colocou contra o aumento dos ministros do Supremo nesse momento. O ex-presidente Lula foi denunciado no Ministério Público numa apresentação do Ministério Público que ficou muito cheia de controvérsias. Teve muita gente dizendo que eles usaram retórica demais e não mostraram provas do que eles afirmaram. Não em relação ao fato específico que é o apartamento do Guarujá, o armazenamento dos bens pagos pela OAS, mas o fato de que eles afirmaram que ele é o comandante máximo desse esquema de corrupção da Petrobras. Eles sustentaram que não havia como Lula não saber, não, porque Lula podia não saber, até porque houve o precedente do Mensalão, em que todo o país foi informado sobre como é que esses esquemas se organizam, se montam para tirar dinheiro do setor público. E como a presidente da República, como o chefe partidário mais importante, ele sabia de tudo e comandou esse esquema de tirar recursos da Petrobras. O presidente reagiu de maneira muito forte, mas num tom político, que é o dele, menos interessado em combater tecnicamente ali o que cada um disse, que isso vai ficar a cargo dos advogados. Ele fez um discurso político de mais de uma hora, cercado dos políticos, em que se colocou como perseguido político e disse que está sendo perseguido por eles, assim, que é como se fossem os inimigos, mais uma vez dividindo o Brasil entre nós e eles, que esses outras pessoas que não são eles ficaram irritados porque ele fez um projeto de inclusão social e um projeto de inclusão educacional que ele define como o maior da história do país e tal. Fez outras comparações todas muito, como é do estilo dele, né? Uhum. Enfim, mas isso aí agitou bastante
esses 2 dias, né? Anteontem e ontem ocuparam o noticiário com essa primeira a denúncia e depois a reação do ex-presidente Lula, que está dizendo que é um perseguido político, que ele vai ser candidato em 2018 e é para tentar inviabilizá-lo em 2018. Na economia, o governo lançou o Programa de Parceria de Investimento, PPI. É um pacote com 34 ativos destinados à concessão, privatização. Apresentou um outro modelo, tem alguns avanços e um velho vício, a dependência excessiva do dinheiro público para financiar a privatização, as concessões e todo o projeto. Quer dizer, é para vender ativos do Estado, para que o Estado arrecade, mas o Estado é que tem que financiar. Foi assim na privatização do Fernando Henrique, foi assim na privatização do Lula, de Dilma e agora também de Temer. Quer dizer, o que aconteceu é que o BNDES introduziu novos percentuais. Dependendo da área, vai ter um percentual maior ou menor do dinheiro subsidiado. E o que o BNDES promete é transparência no custo desse subsídio. Em vez de falar, olha como foi bom, fizemos com uma tarifa baixa e subsidiar exageradamente a empresa pelo outro lado para compensar. Não será feito isso. Será feito pelo maior dinheiro pago ao governo, mas e o financiamento será todo o subsídio embutido no financiamento será explicitado, foi a proposta. Alguns projetos que estão nessa lista já tinham sido apresentados pela ex-presidente Dilma. Nos indicadores de atividade, saiu o volume de setor de serviços, caiu 4,5% em julho, contra o mesmo mês de 2015, foi o pior resultado de julho da série. A influência mais negativa veio de transportes, uma queda de 8,7% na comparação com o ano passado. Entre junho e julho, os serviços cresceram 0,7%. Quer dizer, no comércio, as vendas caíram 0,3% em julho. E isso estava começando a aumentar em junho. Em junho tinha aumentado 0,3%, em julho caiu 0,3%, mostrando como é que a atividade econômica, Débora, está assim, oscilante. Quer dizer, não é uma recuperação. Eu sempre disse que essa recuperação brasileira, infelizmente, não ia ser em V, ou seja, uma recuperação que começa a recuperar e continua recuperando mais rápido. É em U, ela está mais embaixo para começar a subir, porque a queda da economia foi muito forte, a incerteza na área da política é muito grande, então tudo isso faz com que essa recuperação seja lenta. Eu acho que esses foram os fatos mais importantes. Se tiver mais alguma coisa interessante, você pergunta aí, eu comento. Não, com certeza, Miriam, esses foram os mais importantes. Teve mais uma coisa, o José Carlos Bunlai foi condenado a 9 anos, 10 meses de prisão. Até comentei assim ontem aqui, deixei gravado o comentário que eu estava viajando, e ele aquele caso daquele empréstimo de 12 milhões do Banco Chain, que depois foi pago com um contrato bilionário com a Petrobras, né? Fora isso, na área das reformas, o governo decidiu adiar o envio da reforma trabalhista para o ano que vem e concentrar na reforma da Previdência, que está ultimando lá os detalhes, não foi enviada ainda, e no esforço para votar o teto dos gastos. Esqueci mais uma coisa, vê que semana tensa, realmente eu estou fracassando no meu desafio. Os governadores foram a Brasília, conversar com o ministro, até fiz uma coluna hoje sobre esse assunto, conversar com o ministro, e eles disseram que podem decretar estado de calamidade fiscal também. Tá certo, Miriam. Muito obrigada, viu? Um bom fim de semana para você. Até mais. Até mais. Tchau.